Direto ao fato, com Álvaro Martim Guedes. Olá, vamos falar de um assunto técnico, preciso, mas de grande repercussão. Vamos falar de devedor contumaz. O que é um devedor contumaz? É aquele que sistematicamente não paga seus impostos. Por isso, um devedor contumaz. É um contribuinte que adota inadimplência fiscal como estratégia. Ou seja, não cumpre propositadamente com suas obrigações fiscais. Não é um sonegador, né? O sonegador é o que deixa de declarar. É diferente. O devedor contumaz e a fiscalização sabem que ele deve pagar, mas mesmo assim ele não paga. O sonegador sonega a informação, a fiscalização não fica sabendo. Em resumo, o que é um devedor contumaz? Faz do não pagamento de impostos uma vantagem pessoal. Como é que esse devedor contumaz faz isso? Ele usa artifícios técnicos. Vamos a eles, falar rapidamente sobre eles. Declara, mas não paga, faz uso de laranjas, cria empresas de fachada ou de passagem, faz sucessivos parcelamentos do que deve, né? E promove o denominado litígio protelatório. Tudo isso tem tecnicidades, formas jurídicas de atuar, no sentido de não pagar a sua dívida. Para se ter uma ideia, né, do que isso significa, essa questão do devedor contumaz, vamos a alguns números, né? Hoje no Brasil, em disputa judicial, na reforma de impostos a serem pagos, que estão sendo contestados, esse valor ultrapassa 5 trilhões de reais. Ou seja, os impostos que devem ser pagos, mas são contestados na justiça, equivale a quase metade do PIB do Brasil em 2024. É um volume de dinheiro muito grande. E essas disputas judiciais podem ter dentro delas aproximadamente 1 trilhão de reais desses devedores contumazes. Então, pode-se dizer o seguinte, está se contestando na justiça, devo ou não devo pagar? Pode-se dizer que isso está seguindo um rito judiciário, então tudo bem, e isso chega a 5 trilhões, mas avalia-se que 1 trilhão disso não tem nada de disputa judicial, a questão da interpretação da lei. Não, é uma estratégia mesmo para não pagar os impostos. Então, 1 trilhão de reais é muito dinheiro. Então, há no Congresso Nacional alguns projetos de lei que estão tramitando para tipificar o devedor contumaz, né? E quando tipifica, pode aplicar punições mais rígidas, né? Incluindo a criminalização do não pagamento doloso, assim, o não pagamento intencional e doloso e reiterado do imposto declarado, para mostrar, para tipificar, olha, isso é um crime, né? Então, há projetos de lei tramitando no Congresso Nacional nessa direção. Você pode pensar o seguinte, se um projeto de lei como esse passa, se você for um devedor, mas para o Estado, não necessariamente você vai ser criminalizado. Ao contrário, pode demonstrar que você é um devedor, mas não um criminoso. Então, é uma forma de tipificar, é importante para separar o joio do trigo. Aquele que deve por incapacidade ou por contestação, daquele que deve de maneira intencional. Então, essas práticas judiciais de não pagamento de impostos, né, que são utilizadas principalmente por empresas que estão vinculadas ao crime organizado. Novamente, né, a questão do fisco e a questão do crime organizado, né? E por conta disso, recentemente, neste ano, aqui, questão de algumas semanas atrás, o governo tentou fazer com que essas leis tramitassem com urgência. Para quê? Diante do crescimento aí do crime organizado, das evidências que isso está trazendo, para pegar num ponto que aperta nos calos dessas empresas que fazem isso
mas que na realidade não são empresas como nós as conhecemos, são empresas de fachada. Então, o governo tentou tramitar com urgência, mas a oposição na Câmara Federal não permitiu, votou contra a urgência. Na prática, votou para que essa votação demore para ocorrer. Bom, aí, então, esse evento, né, do Congresso e de alguns deputados que lá estão, que, no meu entender, não honram o mandato, estão lá por outros motivos. Bom, me faz pensar, né, na minha juventude, né? Eu acompanho as eleições no Brasil desde o ano de 1974. Vão aí mais de 50 anos. Né? E por que 74 é uma que me marcou muito a memória? Né? Porque houve uma campanha do governo na época era ditadura, incentivando a votar. E o que aconteceu? A população foi votar, e na época votou no MDB, que ganhou de lavada as eleições de 1974. Ainda estávamos na ditadura, mas ganhou de lavada. O que aconteceu 3 anos depois, em 1977? O governo da ditadura inventou o senador biônico para manter a maioria no Senado Federal, né? E alterou o número de representantes por estados na Câmara Federal para garantir um número de parlamentares a seu favor. Porque alguns estados normalmente votavam no partido do governo, na época Arena, e outros votavam normalmente no MDB, que era o partido de oposição. Alterou o colégio eleitoral para garantir esse número, né? E, na época, né, já existia a chamada famigerada Lei Falcão, em que as propagandas políticas era a foto do candidato, o nome e nada mais. Não podia abrir a boca. Ó, esse é o candidato A. Pum, e não falava mais nada. Havia eleição, mas era uma eleição tolhida e de cartas marcadas, na prática, né? Porque mesmo que a oposição ganhasse, não levava a maioria, seja na Câmara, seja no Senado. Estávamos lá nos anos 70. Por que eu estou trazendo tudo isso? O que é a minha mensagem que eu quero passar hoje? Você, no ano que vem, você que está me ouvindo agora, vai votar em candidatos para deputado, senador, presidente da República. Então, teremos eleições, né? E muito candidato vai ir para a televisão, assim, com aquela estética do cara durão, da mulher durona, né? Que combate o crime, né? Querem ir para combater o crime, aumenta a punição, né? Leis mais rígidas, não dá chance de defesa, põe mais tempo dentro da cadeia e coisa e tal. É uma conversinha mole, né? Não cai nessa conversa. Porque esse cara que está fazendo esse papel de durão é o mesmo que votou contra essa legislação que coíbe a prática ilícita que beneficia o crime organizado. Quem quer mesmo combater o crime e a violência no Brasil sabe que neste momento, do jeito que o crime no Brasil anda, é muito mais importante dificultar o lucro fácil, fazer pagar impostos devidos, controlar as financeiras e impedir a lavagem de dinheiro. É aí que está o problema da criminalidade e da violência no Brasil. É aí que tem que pegar. É claro que isso não dá nenhuma operação espetaculosa, isso não gera chacina para algumas pessoas ficarem contentes em ver pessoas sendo mortas. Não, isso é uma coisa mais de gabinete, uma coisa de escritório, atrás de computador, uma coisa mais sofisticada. Não dá uma manchete sanguinária. Então, esses que vão pedir seu voto dizendo que combatem o crime, normalmente são aqueles que só falam que combatem o crime, mas na hora de votar, votam numa legislação que favorece justamente esse crime que ele diz que ele combate. Os partidos políticos que têm dificultado isso, né? Dificultado essa tramitação de uma legislação mais severa para coibir esse tipo de coisa, eles têm seus líderes na TV o tempo todo, nas mídias,
tem muito dinheiro do fundo partidário, mas muito dinheiro, ou seja, dinheiro dos impostos que você paga, que eu pago, que todos nós pagamos, e eles mais torcem por ver mortes violentas do que um belo gol do time que ele torce. Ele se diverte mais com isso. Eu me divirto quando o meu Corinthians querido faz aquele golaço. Isso me dá. Ver alguém morto de maneira violenta não me traz nenhum entusiasmo. Pelo contrário, traz tristeza. A mensagem, em resumo, que eu estou trazendo aqui é que os hipócritas sanguinários que querem se fazer passar como firmes defensores da lei não são. Porque, tendo oportunidade, eles criam dificuldades para aumentar o controle sobre as movimentações financeiras ilegais de dinheiro. Eles criam limitações para que aqueles que podem ser pegos pela fiscalização, né, não sejam, e daí para baixo. Pensa nisso nas próximas eleições. Veja, entre o discurso de endurecer contra o crime e as votações que faz lá no Congresso Nacional, se elas são coerentes. Aqui fomos direto ao fato. Até a próxima. Direto ao fato. Com Álvaro Martim Guedes.